Agrolândia, o teu povo é dedicado, modelo para o estado de alegria e valor. Agrolândia, minha terra, meu amor, és verso da natureza. Agrolândia, és progresso, desse vale é o esplendor. Agrolândia, minha terra, meu amor, és verso da natureza. Agrolândia, és progresso, desse vale é o esplendor. Trazemos no sangue a descendência de um povo que é ordeiro, de um povo trabalhador. Da Europa vieram pioneiros que aos pés da linda serra fizeram brotar a flor. Agrolândia, és beleza, és verdor. O teu povo que trabalha dia a dia tem no esporte alegria, preservando a tradição. Reis e rainhas nos clubes de caça e tiro, embalados pela dança que alegra o coração. Agrolândia, terra linda, terra em flor. No sorriso do teu povo, a certeza e a esperança de um futuro promissor. Agrolândia, terra linda, terra em flor. No sorriso do teu povo, a certeza e a esperança de um futuro promissor. E cultural, tenho o prazer de entregar ao município de Agrolândia, nesse dia 23 de novembro do ano de 2024, a edificação histórica conhecida como Casa Prochnow, totalmente reconstruída e restaurada, e por que não dizer, literalmente ressurgida das cinzas. Por volta de 1880, época em que os primeiros imigrantes alemães passaram a colonizar a região de Rio do Sul, iniciou-se também a povoação do território da nossa querida Agrolândia, onde os colonos passaram a morar na região, que inicialmente foi chamada de Trombudo Alto, pois suas terras são cruzadas pelo rio Trombudo e fazem fronteira com a Serra Geral. Nosso livro histórico, Agrolândia de Trombudo Alto aos nossos tempos, em sua última edição, relaciona como pioneiros da área central de Agrolândia Eduard e Johann Will, Otto Zwicker, Wilhelm Kanitz e Ernst Bohmann, e os irmãos Otto, Leopoldo e Bruno Prochnow, que aqui se fixaram no ano de 1916. Porém, estima-se que cerca de 8 anos antes deles chegarem à região, já haviam famílias habitando a localidade de Serra dos Alves, cujos pioneiros foram José Alves da Silveira, Domingo Alves e Ricardo Alves, em 1908. Agrolândia elevou-se à categoria de distrito em 1957 e no dia 12 de junho de 1962 à categoria município, por meio da Lei Estadual número 831, com território que desmembrou-se de Trombudo Central, sendo formalmente instalado em 25 de julho de 1962. A Casa Prochnow é um dos imóveis históricos mais antigos do nosso município, sendo construído na década de 30, onde podemos situar como a segunda fase da colonização de Agrolândia, com o surgimento dos primeiros núcleos urbanos e suas edificações definitivas, com destaque para o estilo clássico em Chaimel, o qual tornou a Casa Prochnow um verdadeiro ícone, por sua particularidade de não possuir varanda frontal, fato sugerido por muitos historiadores como único no Brasil. Seus primeiros proprietários e moradores foram
Leopoldo Prochnow e família, aos quais esta restauração rende justa homenagem. Posteriormente, a propriedade foi vendida para uma grande indústria local que planejava investir no lote devido à localização estratégica, mas o projeto não teve andamento. Ao longo do tempo, muitas outras famílias aqui residiram e muitas novas histórias aqui foram contadas. Anos depois, infelizmente, a casa acabou ficando abandonada, passando até ser usada e habitada por andarilhos. E assim, por muito tempo, esse símbolo da nossa história foi ficando esquecido. Resistindo às intempéries, ao descaso e muitas vezes sofrendo atos de vandalismo, como até mesmo um incêndio que por muito pouco não devastou os planos de reerguê-la. Para chegarmos ao dia de hoje, foi preciso muita sensibilidade por parte dos gestores e também muita coragem de tantos voluntários que se dedicaram a esse verdadeiro resgate da nossa história. O nome Casa Prochnow é uma justa homenagem a Leopoldo Prochnow, que foi quem construiu originalmente esta casa, mas representa da mesma forma as outras famílias que tiveram coragem de se embrenhar na Mata Virgem e fazer de Agrolândia o que ela é hoje. Parabéns às famílias Prochnow, Will, Zwicker, Kanitz, Bowman e a tantas outras que se seguiram. Por isso não podemos deixar de agradecer a todos, aos pioneiros pelo esforço e coragem para desbravar essas terras e pela luta diária com bravura e persistência que tornaram nossa cidade um lar para as futuras gerações. E a todos os cidadãos que diariamente honram este legado com trabalho e honestidade, muito obrigado. Agora nós queremos convidar para fazer uso da palavra aqui, emocionada por estar aqui, porque essa casa, ela fez parte da minha infância, sem eu conhecer ela. Eu cresci ouvindo a minha oma Lili, filha do Leopoldo, contando histórias de como essa casa era linda, como essa casa foi construída, como ela era feliz em Trombudo Alto. Eram inúmeras histórias que eu poderia contar a tarde inteira para vocês. A minha mãe vai contar a história do pé de camélia, que foi a minha oma que plantou. Mas quando eu estava saturada das histórias de Trombudo, eu falava: Oma, canta para mim a música da casa da Oma, porque eu não sabia o hino original em alemão. Então eu gostaria que vocês se manifestassem. Quem entende alemão aqui? Levantem a mão. Então a minha oma começava a cantar uma música desde pequenininha para mim. E essa música sempre diz o seguinte, eu vou resumir ela para vocês. Nach meinen Heimat, das sitzt mich wieder. Das ist die alte Heimat noch. Dieselbe Lust, dieselben frohen Lieder. Aber alles ist ein anderes dort. Die Wellen rauschen wie einst vor Jahren, im Wald, da springt das Reh. Am Waldenzäune, da stand die Hütte, das Haus, wo meine Mutter ging ein und aus. Aber heute schauen fremde Menschen aus das Fenster. Das war einmal mein Altenheim. Traduzindo essa música, ela diz o seguinte: eu volto para minha terra natal, aonde o verde é o mesmo verde, a paisagem é a mesma, o ar é o mesmo, o barulho do rio é o mesmo. Lá no fundo do quintal está a casa dos meus pais, é a mesma janela. Mas hoje, pessoas estranhas olham pela janela. E tudo que já foi um dia ficou na saudade. E quando o seu Bruno falou para mim, Marisa, prepara o discurso, eu passei até meia-noite pensando e levantei às 6 da manhã para pensar no discurso. E eu não pensei em nada.
mas eu consegui lembrar dessa música e eu acho que já diz tudo. Então, muito obrigada a quem teve essa iniciativa de reconstruir essa casa, porque não é só a casa do meu bisavô, é a história de Agrolândia. São anos de suor, são anos de trabalho dos pioneiros, que cada um deles trouxe toda a sua força, abandonou a sua pátria, abandonou sua família, deixaram os familiares na cidade grande, deixaram o conforto e se embrenharam na mata para construir uma nova cidade, para que hoje nós tenhamos uma vida farta, uma vida digna, decente, onde nós vivemos num vale, numa cidade tão bonita quanto a Agrolândia, que é tão bem cuidada, graças ao esforço dos nossos antepassados. Muito obrigada a todos. Passo agora para minha mãe. Quero cumprimentar vocês com muito amor e muito carinho. Cheguei aqui, já fiquei emocionada ao ver tudo isso tão bonito e um povo tão querido que aqui está. Lembrem que essa casa do meu avô aqui, o meu avô criou 11 filhos dentro dela. O seu Leopoldo, ele era alfaiate. Ainda a sala dessa casa ele ocupou para alfaiataria. Quando alguém quisesse casar, vinha aqui ligeirinho no meu avô para costurar um terno, uma camisa, deixar o noivo bonito. E assim foi indo. E a minha vovó, os filhos dela iam para a roça e plantava de tudo para comer. Agora eu não posso sair daqui sem contar essa linda história desse lindo pé de carmélia, que a minha mãe cansava de falar para mim. Ela disse, olha, certo dia, lá na cidade, passou um vivente vendendo mudas de enxerto. Aí o papai, ela disse, comprou muitos pés de fruta. De tudo que o homem tinha, ele comprou. E montou eu disse, filha, o pai já gastou muito dinheiro e ele sai um pouco mais caro. Aí o vivente olhou para minha mãe, que era uma adolescente, se comoveu e deu o pé de carmélia para ela de presente. Gente, ela ficou muito feliz. Quantas vezes ela contava a história do pé de carmélia. Mas eu fico emocionada olhando para ele, sinto muita alegria em poder comemorar esse dia junto com vocês, povo agrolandense. Eu desejo a vocês muita saúde, muita alegria e que Deus Nosso Senhor abençoe os governantes e todo o povo de Agrolândia. Muito obrigado. Bom dia, eu quero cumprimentar a todos os presentes, parentes e descendentes, de alguma forma, também dos nossos pioneiros. Também agradecer o empenho das autoridades que se empenharam tão fortemente para a reconstrução desse nosso edifício aqui. Eu quero fazer um parâmetro, uma comparação com a mesma coragem que os nossos antepassados tiveram em 1864, sair de um barquinho à vela da Alemanha, do porto de Hamburgo, ficar 8 meses em alto mar até chegar no Brasil sem conhecer a língua, sem conhecer ninguém. E após isso, passaram alguns anos em Blumenau, passaram por 2 grandes enchentes e não tinha mais como sobreviver naquela situação difícil lá em Mulde, hoje na divisa Indaial-Blumenau, e pegar uma pequena canoa, 5 homens dentro a remo, não sabendo onde ia andar, e chegaram em Agrolândia, passando aqui no fundo, nesse rio que a gente tanto conhece. Então, essa mesma coragem que esses nossos antepassados tiveram, as nossas autoridades tiveram para restaurar isso aqui. Eu quero fazer um pequeno comparativo, mas eu acho que vale a pena. Quero não me alongar muito, agradecer a todos. A gente faz parte dessa história. Eu sou neto do Leopoldo Prohnoff. Eu não cheguei a conhecê-lo porque ele veio a falecer antes de eu nascer. Mas o meu pai sempre me contava as histórias. A gente tem muitos relatos, eu até falei já com o Bruno Ademar, a gente vai ter que fazer um histórico. Eu estou fazendo um livro
da história da família Prochnow, desde 1864, que eu fiz 100 anos após ele estar no Brasil. Eu voltei para a Alemanha, na mesma região de onde eles saíram, e eu tenho esses parâmetros, como eles fizeram a viagem, como é que eu fiz a viagem. Então, é muito interessante a gente resguardar essa história, porque um povo sem história é um povo morto. E nós sempre temos que ter essa conquista, guardar as coisas. Eu estou fazendo hoje, e também o meu irmão que veio de Mirinduce, Uwe, nós trouxemos o quadro original do meu avô e da minha avó, Leopoldo e Dona Laura. Entregamos aqui ao acervo. E também a cesta de ovos que o meu avô ganhou de presente de casamento em 24 de outubro de 1904, portanto 120 anos na família, hoje está voltando a casa. Então eu só tenho que agradecer a todos e todos os presentes, não me alongando. Muito obrigado por vocês terem vindo e muito obrigado autoridades por ter tomado a iniciativa de reconstruir um sonho de todo mundo. Obrigado. E com um sorriso expressa a minha gratidão e a minha felicidade de estar aqui hoje. E protocolarmente cumprimento a autoridade máxima aqui desse município, o prefeito José, em seu nome cumprimento a todas as autoridades aqui, mas em especial a família Prochnow, tão benquista e com muitas emoções e o coração muito alegre hoje, né? De todos aqui muito emocionados hoje. E serei breve também, mas não poderia deixar de utilizar as palavras. É um dia histórico para a nossa comunidade. Quero agradecer a todos que dedicaram o seu tão precioso tempo a esse objetivo. Reerguer a Casa Prochnow para trazer esta obra-prima de volta à vida. Não vou citar nomes, pois cada um sabe em sã consciência o que ajudou e quem não ajudou. E eu fiquei até mais ou menos 1h da manhã ontem tentando o que realmente eu poderia falar. E eu criei uma poesia para a Casa Prochnow. Criei uma poesia, eu vou ler essa poesia que eu fiz em homenagem à família Prochnow, à Casa Prochnow e todo o nosso esforço que nós fizemos. Casa Prochnow, testemunha do tempo, sofreu, resistiu, mas nunca se rendeu. Desgastada, esquecida, mas não morta, agora renasceu e reviveu. Suas madeiras, antes rachadas e cansadas, agora refulgem renovadas. Os tijolos, antes desgastados, agora brilham rejuvenescidos. A luz que outrora mal entrava, agora dança, radiante, sem trava. A camélia antissecundária agora floresce, vibrante e colorida. Casa Prochnow, ícone de Agrolândia, resistiu ao tempo, à negligência. Agora, restaurada, revive, eternizando a arte do enxaimel. Que a Casa Prochnow continue a ser um farol de cultura e inspiração para a nossa comunidade. Muito obrigado. Aí. Para um momento ecumênico de graças, convidamos o senhor Euclésio, digníssimo pastor da comunidade evangélica de Confissão Luterana do Brasil, para conduzir uma reflexão e louvor ao nosso Deus. Ele era pastor lá no nosso município. Onde? Mirinduce. Grato pela oportunidade. Toda vez que se constrói, deve-se ter cuidado com o alicerce. Toda vez que se reconstrói, deve-se observar se o alicerce dá condições. Não é meu? Dá condições para isso. Nós vivemos, seja pessoa, seja cidade, seja comunidade, vivemos em constante construção e reconstrução. E o fundamento da nossa vida deve ser muito claro. Por isso quero citar somente uma palavra, um versículo bíblico, que está no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Queremos novamente dizer e dar o testemunho, no momento que colocamos para a comunidade essa casa, de uma família tradicional, nós estamos reafirmando os nossos valores. E estamos reafirmando também a necessidade que temos de Deus e de sua palavra. Convido neste momento você
a Senhor fechar os teus José olhos, a Constante. baixar a tua cabeça. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma alegria imensa poder estar nesse momento, nesse ato de inauguração tão importante, não para a nossa administração, mas para o município de Agrolândia, para toda a região, não só para a família Procno, mas para todos pioneiros que vieram ocupar esse espaço maravilhoso da nossa cidade de Agrolândia, fazer com que se tornasse uma cidade referência para a região, para o estado, em alguns quesitos para o nosso país e podemos ir até para o mundo. Quero saudar as nossas realezas, saudar a família Procno, obrigado pelo apoio, pela cobrança também, importante, necessária, louvável. Quero saudar a dona Angelina, que presente entre nós também, uma grande historiadora, né, faz parte também dessa Belo caminhada, trabalho. a Polícia Militar, na pessoa do nosso amigo querido Sargento Nelson e a Gabriela, sempre presente. Bidu, agradecer, sempre presente também em momentos importantes. Luizinho, que está nos bastidores, a nossa banda municipal que vai estar aí também, né, fazendo mais alegre ainda esse momento. O nosso vice-prefeito Adilson, obrigado Adilson pela sempre parceria, sempre junto nos momentos bons e nos momentos difíceis, né? Então quero agradecer também todo o seu empenho. Saudar aqui o nosso legislativo, na pessoa da Solange, na pessoa do seu Arlindo, na pessoa do seu Gianfranco, e Arlindo e Gianfranco, futuros prefeitos e vice-prefeitos, o qual quero, como sempre, desejar excelente gestão a todos vocês. Eu tenho certeza que darão continuidade a esse objetivo principal também, que foi esse investimento na restauração e reconstrução da nossa casa própria. Quero saudar nosso amigo Alisson, em seu nome como presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, você sempre atuante, sempre ativo, né? Você, quero saudar em seu nome, na pessoa do André também, que muitas decisões aqui tomadas, tivemos muitos enfrentamentos, inclusive com o Ministério Público, foi tomada a decisão de uma forma coletiva. Não foi somente pela administração, pelos secretários, não foi somente pelo Conselho, mas sim um tripé, na verdade, né? Administração, Conselho e também o engenheiro Rubens, que quero saudar, parabenizar a você e toda a equipe pelo belo trabalho que fizeram aqui no nosso município de Agrolândia, que é visível essa materialidade aqui para o nosso povo. Quero saudar a secretária Josi, a secretária Sueli, que representaram a administração nessa condução, nesse destino de orçamento. Então, em seu nome, Josi, Sueli, o Baua também, que participou da parte de terraplanagem, né? Saudar a todos os nossos secretários aqui presentes também, abrilhantando esse momento. O Cristiano, o tio Guido, o CDL, na pessoa representando aqui também, né? O nosso CDL, nossa associação empresarial, tenho certeza que não está aqui presente, mas também sempre parceiro. O seu Valmir Batista, uma pessoa que escreve, não edifica fisicamente, mas escreve a história da nossa cidade, constantemente, literalmente. Então eu tenho certeza, seu Valmir, esse trabalho que o senhor faz na Academia de Letras, na seccional de Agrolândia, talvez hoje não seja valorizada por muitos de nós, pela nossa população que vive hoje fisicamente aqui na nossa cidade, na nossa região. Mas com certeza que o senhor bota no papel, que o senhor escreve, que o senhor capta das populações aqui do nosso município, da nossa região, com certeza vai ficar eternizado, vai ficar perpetuado para a história da nossa nação. Obrigado e parabéns. Dona Elke, saudar representante do nosso governo do estado, seu Paulo, nosso ex-prefeito da nossa querida cidade, que muito ajudou a construir a nossa cidade. Obrigado aí pela presença, representando a nossa JCI, né, o Arthur, obrigado também pela presença. Seu Elias, presidente do Conselho da Cultura, sempre atuante também no nosso município. Pastor, obrigado, pastor, pela presença, sempre presente também. Quem somos nós, se não
estarmos ligados a Deus, ligados àquilo que Jesus Cristo pregou, né, há 2024 anos atrás, a partir de 2024 anos atrás. Então, obrigado. As duas vereadoras eleitas também, a Lígia e a Tati, obrigado, né, que possam ajudar a construir, né, a importância dessa casa, né, juntamente com a administração, futura administração, para que realmente possa ser útil para a nossa população atual e as futuras gerações. Quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer a família Prochnow, contaram aqui toda a história, né? Realmente eu vi a emoção, as lágrimas nos olhos, né, dos familiares. Realmente isso faz com que tenhamos mais certeza ainda de que valeu a pena esse investimento. Eu não me sentia confortável, eu não me sentia sair agora do terceiro mandato se não pudesse fazer essa entrega, não a vocês somente da família, mas principalmente a vocês da família, mas representando toda a história de colonização, representando toda a história da nossa cidade, não só de agora, Alisson, mas para o futuro, que possam as futuras administrações, as futuras gerações, ter essa Casa Prochnow como um ponto de referência, um ponto físico de referência para o acolhimento do povo que vem visitar a nossa cidade, para o acolhimento das próprias famílias aqui na nossa cidade, para a educação usufruir, contando a história, o progresso da nossa cidade, um ponto de acolhimento, um ponto de união, um ponto de confraternização. E eu tenho certeza que isso, sim, será dado continuidade, que hoje apenas estamos dando um pontapé inicial, que aqui, Alisson, é um ponto de partida para ter essa concretização de um ponto de referência físico para contar a história e recepcionar as famílias, recepcionar os visitantes na nossa querida cidade de Agrolândia. Eu me orgulho muito de ter sido recebido por essa cidade maravilhosa. Eu que não sou de origem aqui de Agrolândia, sou natural de Angelina, é uma terra também colonizada por alemães, não fica muito distante aqui do município, não fica muito distante do Alto Vale do Itajaí, e tenho certeza que é um povo acolhedor, é um povo ordeiro, é um povo trabalhador. Por isso a Agrolândia é uma referência para a nossa região, é uma referência para o estado de Santa Catarina, é uma referência para o Brasil. Eu tenho certeza que poderá ser, sim, uma referência para o mundo. Obrigado a todos vocês, obrigado a cada um e a cada uma que nos ajudaram, o Legislativo, o Executivo, a sociedade organizada, as famílias que ajudaram a nos dar coragem para fazer esse investimento que com certeza faz nos orgulhar, né, da nossa gestão, da nossa administração, e com certeza fará também ter orgulho a cada povo, a cada cidadão e a cada cidadã agrolandês. Quero agradecer também a presença aqui da imprensa, que com certeza irão divulgar esse ato simbólico da inauguração, mas também fazer a divulgação dessa tão sonhada Casa Prochnow, agora, como foi falada no protocolo, ressurgida das cinzas. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, obrigado pela presença, é uma satisfação, uma alegria, uma felicidade imensa estar nesse momento aqui. Parabéns, família Prochnow, parabéns a todos os colonizadores da nossa querida cidade de Agrolândia. Muito obrigado a todos.
Quem é? Eram os meus avós. Quem construiu? É o Leopoldo? Meu pai, devolvendo esse Nós estamos aqui na frente dos meteoros, que são parte da família do pioneiro que construiu essa edificação. É? Qual é a música que vocês mais tocaram durante a existência do grupo? Em alemão, hein? Barril de chope. Sério? Vamos ouvir o barril de chope. Aí o barril de chope. A Dauri Carlos Nazato, você é um engenheiro florestal, amante das plantas. Amante das plantas. E você viu essa camélia centenária que foi plantada pelo pioneiro, né? Ela tá meia doentinha, você vai fazer alguma... Isso, nós estamos fazendo um trabalho para tentar recuperar ela, para voltar, né, para ver se ela vai rebrotar com saúde. E o que você vai fazer assim? Na verdade, a gente já fez o processo de remover o excesso de terra na parte de baixo, né, colocar ela soterrada, e aí agora foi feita uma limpeza para poder ver se ela brota nova. Mas a impressão que eu tive é que ela tá saudável agora, né? É, ela tá começando a brotar. Parece que ela tá vigorosa, assim. Mas aí essa camélia, eu trabalho com vários tipos de camélia, sabe? E essa aí é uma das mais velhas que a gente já viu. A casa Prochnov é uma tipologia autêntica da técnica construtiva em Chaimel. Ela foi construída no início do século XX, mas com as características da primeira casa permanente dos pioneiros, que no início não tinha o anexo da cozinha e nem o anexo da varanda. Ela tinha mais ou menos a planta retangular, com a presença do sótão, aberturas em madeira, com a presença da bandeira envidraçada e o telhado pontiagudo, elevada do chão sobre pedras. Nesse caso, ela foi construída sobre pilaretes de tijolos maciços, obra feita por Rubens Level e sua equipe. Essa casa foi construída por Leopoldo Prochnov, da família Prochnov. Encontramos os membros da família emocionados aqui na entrega feita pela Prefeitura de Agrolândia, cujo titular do executivo é o prefeito José, que
e atendeu o apelo da comunidade, dos técnicos, da família, e ele acabou tornando esse restauro um exemplo para tantas outras casas que estão em estado ruim de conservação e também muitas estão sendo demolidas. Dentro da casa, na sala, estão parte dos familiares e autoridades e os músicos da banda Meteor. Então, gente, isso é a cápsula do tempo, onde tem mensagens e textos de da grande maioria das pessoas que estavam na entrega dessa casa. Daqui a 100 anos vai ser aberta.
que dá para fazer, o que dá para melhorar, onde fazer para ver se tem alguma infiltração, alguma coisa para manter. Mas essa casa foi que eu vou lá, eu vou dar umas dicas para vocês, não compro nada, vou lá de bom coração. Pode deixar como se deve ser feito, sem o cimento. Sem o cimento. Isso aqui é um restauro realmente, um enxerto de madeira. Que a casa, no primeiro momento, não tinha o anexo da cozinha. Como todas as casas rurais e também as urbanas, elas eram construídas sem o anexo frontal e sem o anexo da cozinha. Mais tarde, em muitas delas, foram feito o anexo da cozinha, que eu imagino que foi o caso. E depois, junto ou mais tarde, o anexo da varanda, que caracterizou a casa rural da região. Essa só recebeu o anexo da cozinha.
Steven foi um responsável pela equipe de restauro da Casa Portnoy. Qual foi a maior dificuldade de uma casa desmontada e remontar novamente? Existiu um mapeamento? Sim, Angelina, sim. Tinha um projeto muito bacana, né? O Frank fez um projeto bem elaborado, por sinal. Foi o que nos ajudou bastante nessa reconstrução da casa. Mas assim, a dificuldade que eu encontrei, que nós encontramos, nossa equipe encontrou, foi que a equipe, vamos dizer assim, que desmontou a casa na época, não fez um serviço, não fez uma catalogação das peças como deveria ter sido feito. Então, se perdeu peças sem catalogação, né? Então, assim, porque antigamente as casas de Chamel tinham os números romanos, mas como era uma casa muito antiga e ela pegou fogo, então já muitas dessas peças não tinham mais a numeração. E como você fez? Separamos primeiro todas as peças que ainda tinham as numerações por parede. Eu vi que tem 2 tipos ou 3 de números ali, de marcações. Isso, então assim, a gente separou por marcação dos números originais que ainda tinha, a gente separou por paredes, e depois as outras peças, vamos dizer, a gente foi por dedução ou vendo onde é que faltava peças. As peças que não tinham mais a numeração, então a gente foi por dedução, por medição, a gente tem outros e uma meios, pergunta meio sem vergonha, tem algum prego? Não, quer dizer, tem prego no sarrafo de telha, né, para pregar o sarrafo de telha, mas da fundação, toda a estrutura, vamos dizer assim, ela foi mantida 100% original, todo dentro dos encaixes, pinos de madeira. Então tem assim, a estrutura da casa, desde a fundação até no telhado, ela não tem um único prego. E eu notei que tem algumas peças que necessitaram ou tiveram enxerto, né? Isso, então assim, conforme os meus estudos que eu fiz lá em Bad Windsheim, então a gente aplicou essas técnicas aqui de enxerto e também de substituição de parte da peça. Então, conforme os meus estudos lá, então assim, se a madeira não tiver toda comprometida, a gente corta um pedaço, então, nós faz a emenda lá no para aproveitar. Muitos dos restauros têm o Holznagel para fora para facilitar a manutenção dessas casas. Eu observei algo aqui. Sim, Angelina. Então, acho que é um pouco particularidade do carpinteiro que faz o restauro. Uns usam ele rente a madeira, outros deixam ele um pouco para fora para futuramente fazer uma manutenção. Então, eu particularmente acho até esteticamente mais bonito ele um pouquinho para fora para simbolizar. Charmoso. Isso, essa palavra certa, charmoso, porque assim, mostra um pouquinho dessa técnica da estrutura ser presa, vamos dizer assim, por esse prego de madeira. Então deixar ele mais evidente, assim, pelo que ele está lá na obra. Então eu gosto muito desse Holznagel um pouquinho para fora. Como você mesmo falou, na Alemanha se usa bastante isso, né? E os tijolos, você conseguiu aproveitar todos ou são novos? Não, os tijolos, Angelina, graças a Deus, a equipe lá atrás que eles montou a casa, paletizaram os tijolos, eles estavam aqui acondicionados, não, eles estavam no tempo, mas os tijolos acabam não estragando, né? Eles estavam no tempo. Então, assim, se perdeu alguma coisa da casa, algumas peças de madeira e tal, mas a gente conseguiu recuperar muita coisa. Então a gente teve o critério, assim, o cuidado de manter o máximo de originalidade da casa. Então, que maravilha! E eu observo que os tijolos têm queimas diferenciadas, né? Isso. Angelina, então assim, como até aprendi contigo, na época tem o tal do Backsteiner e o Klingsteiner, né? Então o Klingsteiner é um tijolo mais queimado, tem essa coloração mais colorida, mais escura. Então assim, geralmente nessas casas se usava para a parede externa, se usava os tijolos mais queimados, até pelo fato da durabilidade, dureza, então para não, né? Então eles dão esse efeito de coloração nas paredes. Você vai mostrar lá em Bad Windsheim, que aqui tem um Charmel restaurado? Já tá lá. Já fiz um vídeo, já mostrei, tem um amigo e o que eles falaram? Eles amaram demais, tipo assim, eles ficam contentes de ver que aqui na região, na nossa região, ainda tem pessoas, ou até o próprio poder público parabenizando não só os restauradores. Pessoas conscientes, né? Isso, porque o que seríamos nós, restauradores, sem as pessoas ter essa consciência de restaurar? Isso é um exemplo, que vem outros e outros e outros. Tinha uma casa semelhante a essa lá na Rua Paraíba, em Blumenau, lindíssima, porque tinha uma varanda embutida ainda. Lembro da casa. Na rua, perto da ponte, que também acabou de ser demolida. Sim. Então, isso acontece em Blumenau. E a gente vê um exemplo desse aqui em Agrolândia, que isso sirva de farol para
as que ainda restam. O Rubens e o Anderson restauram. Isso. Eu vi que você fez o fechamento ali, a casa é elevada e sobre pilotis, que devia ser sobre pedras. Você fez um muxarabi ali ficou pintadinho de preto e camuflado, ficou belíssimo aquilo ali. Isso, a treliça, Angelina, ela remete um pouco às origens germânicas do enxaimel. A treliça, ela representa isso um pouquinho. Então, originalmente, eu fui ver nas fotos, ela não tinha, ela simplesmente era aberta embaixo, né? Eu notei que você fecha, na outra restaurante também fechou. Isso, então a gente acabou tomando esse cuidado de fazer uma coisa não muito invasiva, então a gente acabou usando a treliça, que representa um pouco a técnica do enxaimel, para fazer Quer esse saber? fechamento. A treliça é originário quando o homem se fixou na terra e construíram o embrião do enxaimel, ele usava esse tipo de treliça para fazer o curral dos animais. Então surgiu o pastor e o agricultor e o pastor fechava treliçado. É muito comum cercas com esse tipo, você sabe. Se usa na Alemanha muito hoje ainda. E aquele povo que vive lá, principalmente no meio da Alemanha, é filho do filho do filho do filho do filho do filho do filho que criou o embrião do enxaimel e criou a treliça. Então a gente sente essa cultura muito latente nas pessoas de hoje. Está no DNA, eu acho, imagina, tá no DNA. Eu fico feliz, Angelina, de ver isso hoje. Eu percebo assim, minha impressão que hoje, devagarzinho, acho que culturalmente está começando a mudar a mente das pessoas. Eu vejo hoje muitas pessoas me procuraram aqui já com interesse de restaurar a casa. E você restauraria a Casa Viana? Com certeza. Como é que tu vê ela pela complexidade? Porque é uma casa que tem o fechamento de madeira. De madeira, sim. É um trabalho muito complexo, muitos lambrequins, muito trabalho, mas... E é tudo encaixado, sabia? É tudo encaixado, sim. Eu já fiz uma visita na casa lá, no ano passado, foi recentemente, eu fiz uma visita lá. Ela, assim, ela estaria bem na hora de fazer, assim, apesar da estrutura dela ser boa. Não, tá tudo boa a madeira, não tem cupim, eu já vi. Mas ela, tipo, as fachadas, pelo fato de ser tábuas e madeira, então ela necessitaria de um restauro. E esse trabalho de desmontagem vai ser muito custoso, né? Isso, é um trabalho muito delicado, tem que se fazer elaborar um projeto muito bacana, né, fazer uma catalogação muito precisa e poder realocar essa casa. Então, assim, junto com a realocação, então, se substitui as peças danificadas, mas é um trabalho meio que artístico, vamos dizer assim, talvez, cirúrgico, para fazer, mas seria uma honra poder participar. Tu sabia que é a única tipologia, no Brasil ao menos, que pode ser no mundo, porque ela é do estilo Art Deco, e totalmente de madeira. Isso, eu nem sabia, eu li isso no teu blog lá. Então porque tem aquelas ondulações das sacadas, da escada, reporta ao Art Deco, então o pessoal acha que enxaimel é estilo. Esse enxaimel ali é fechamento de madeira, estrutura de madeira enxaimel, e dentro do estilo Art Deco. É uma casa lindíssima, né? Eu acharia um pecado deixar essa casa se estragar ou deixar ela acabar. Então eu acho, como você mesmo falou, é uma casa talvez única aqui na nossa região, talvez até no Brasil. Ou no mundo. Ou do mundo. Então, quem é que construiu uma casa toda em madeira com Art Deco? Então seria ela merecia talvez até um local, não sei se cogitou talvez de realocar essa casa, que também e Santo Antônio entraria para a história se colocasse isso no ar e restaurar. Eu acho sim que ela merece ser restaurada, talvez se não der naquele local. Essas casas, a gente, você mesmo sabe, elas são passíveis de realocação sem causar danos, vamos dizer assim, né? Por isso que não pode colocar cimento nos tijolos. Isso, Então, assim, com certeza a técnica construída lá na época, ela já foi uma casa única, né? E para fechar, Rubens, qual é o teu sentimento de entregar essa edificação que sensibilizou tanto essa família que nós vimos, e o prefeito José abriu os braços para essa ideia e aceitou e fez? Angelina, eu sou muito coração, tu me conhece, eu sou muito emotivo. Hoje, escutando todas as histórias da casa, eu cheguei a chorar ali. Então, assim, eu fico muito feliz, grato por Deus me dar essa oportunidade de poder escrever, eu participar um pouco dessa história. Eu tenho certeza que o seu Leopoldo Prokhnoff, que era o primeiro morador, hoje está muito orgulhoso e feliz de ver o resultado que a gente fez aqui.
eu sempre penso assim, Angelina, a gente pode viver o quanto tempo a gente quiser, desde que a gente deixe um legado, né? Então, nos nossos legados, nas tuas histórias que tu escreve, até você sempre falava isso pra mim, Angelina, de tipo, deixar um escrito para as gerações futuras. Todos nós vamos embora um dia, ninguém vai ficar para sempre. Nós somos guardiões. Isso. E o que nós fazemos para guardar direitinho o que nós vamos deixar? Bem isso aí, então assim, eu tenho um orgulho imenso de toda a equipe minha, né? Então, como é o nome da equipe? Fachwerkhaus Construções em Chaimel. E o nome dos rapazes? Os rapazes, eu tenho o Tiago, eu tenho o Jesus está na nossa equipe, e principalmente o Marcelo. Marcelo é meu mestre. Ele estava feliz ali. Isso, então vejo, eu consegui muito, Angelina, incutir isso neles, né, eles pensarem que não estão restaurando apenas uma casa física, a gente está restaurando uma história. Então assim, em cada tijolo, em cada pedacinho, então teve cuidado ao máximo de manter a originalidade da casa e pra gente assim, honrar os carpinteiros de época, né? Seguir o que eles faziam lá na época e deixar uma história bacana. Daqui a 50, 100 anos, sei lá quando, alguém vai olhar um dia a casa e vai dizer, poxa, o pessoal realmente lá caprichou, fizeram dentro das técnicas construtivas em Chaimel que são uma paixão minha, eu tenho certeza que é uma paixão sua também. Então é muito, muito bacana, gratificante poder escrever umas linhas, umas páginas dessa casa própria. E pode ter certeza, Angelina, tudo que foi feito aqui, de toda a equipe nossa, foi feito com coração, foi feito assim com muito amor e carinho. A gente fez... Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e tu sabes que você tem culpa nisso, né? Muito obrigada. Parabéns. Obrigado.